Não esqueça, pergunta durante a aula. Boa noite a todos, né? Mais uma vez, né? Fechar com chave de ouro me deu muita responsabilidade, né? Bom, eu estudei bem a lição, vou dar o meu melhor. Espero dar uma boa contribuição, né? A gente sempre espera, né? Dispensar a apresentação, ela já falou, o seu Arnaldo, professor da Débora, né? Mas eu só queria comentar uma coisa. Quando eu venho dar uma aula aqui no Manchester, a minha emoção é diferente. Porque eu fiz a escola aqui e a minha turma aceitou o desafio de fundar o CAE Patriarca, lá no perto de Alturavins. Centro Espírita, Período do Evangelho Patriarca, é filhote do Manchester. E eu fui para lá, junto com a turma, né? Já faz 25 anos. Estou lá, firme. A aliança, ela tem essa característica de ter o programa padronizado. Então, essa aula aqui é a mesma em todas as escolas. Então, permite esse intercâmbio, né? Um vai para cá, para lá. Cássia já foi várias vezes dar aula para nós. Eu não posso falar que essa é uma casa, senão dá um problema muito sério. Mas é uma casa do coração. No coração. Muito bom. Então, vamos à aula. Aula 12. História de Israel, dominação estrangeira. Ela acabou de dizer, povinho danado, cheio de peripécia na sua história, né? E na aula de hoje, eu vou dizer para vocês que ela tem um caráter de fechamento. O que quer dizer, por que fechamento? Nós vamos interromper o estudo da iniciação, para poder estudar o Redentor, que é a história de Jesus. Quer dizer que na aula 13, isso é uma tarefa da nossa dirigente, ela vai implantar a primeira ferramenta, né? Para trabalhar a renovação interior, caderno de tema. Então, na próxima aula, ela já recomendou, não faltem, essa ferramenta é importante. E na aula 14 em diante, o Redentor. Então, como vai dar uma fechada, vocês vão parar com a história de Israel, estudar só o perfil do nosso mestre, a mensagem que ele trouxe. Então nós dizemos assim, tem um caráter de fechamento. E para contemplar esse fechamento, a própria apostila sugere, faça uma mini revisão. Então eu vou pontuar, vamos dizer assim, os episódios mais, vamos dizer assim, relevantes da história desse povo que é complicado, né? Deu para entender a proposta? Muito bom. Da aula 1 até a aula 5, o foco era o planeta. Quem está iniciando uma turma de escola, quem estruturou esse programa, Armon, foi muito bem inspirado. Bom, vamos começar dando ao aluno uma noção de como formou-se a Terra, né? A condição geográfica, diversas raças e tal. Afinal de contas, é a nossa morada. Saber o que aconteceu, como foi, as teorias mais aceitas, né, contemporâneas, sobre a origem do nosso planeta até os dias de hoje. Então, o foco era o planeta, da aula 1 até a aula 5. Veja que o objetivo dessas aulas era ver o ser humano como um espírito encarnado, sendo parte integrante da criação. Nós percebemos que primeiro formou-se o planeta, mas era uma bola quente, né? Até que ela resfriasse e tal. Então nós vamos perceber os sais minerais, né? Os minerais ali se preparando para dar vida na Terra. Depois vem os vegetais, depois vem os animais. E, por fim, vem os seres humanos. Então, veja que nós fazemos parte dessa criação. Isso é importante, essa noção. Fazemos parte da criação. Sentir a bondade do nosso Pai, que nos concede lugares onde possamos crescer como espíritos. Foi contado para vocês que a Terra, a princípio, o mundo assim, primitivo,
os primeiros nativos, as primeiras encarnações do ser humano, em condições bem primitivas, onde predominava só o instinto e as emoções. À medida que foram evoluindo, o instinto cede lugar à inteligência e as emoções ao sentimento. O homem começa a raciocinar. E para acelerar os progressos, uma leva muito grande de espíritos, num outro orbe, no sistema capela. Espíritos que não acompanham o progresso moral, muito inteligentes, mas não acompanham o progresso moral. Estavam entravando a marcha do progresso de seus semelhantes. Houve uma seleção, eles foram banidos, vieram aqui para a Terra. Jesus, de braços abertos, os recebeu, se comprometendo a auxiliá-los na sua renovação moral e espiritual. Gente, é mais ou menos o que está acontecendo com o nosso planeta atualmente. Nós estamos assim numa fase de transição. Dentro em breve a Terra será promovida, será um mundo regenerador. E aqueles que não acompanharem o progresso, com certeza vão para outro orbe. Por isso que ele fala, a bondade do Pai, sempre amparando. Se você não tem condições aqui, vamos te ajudar e colocar no outro lugar. Os mais remitentes ao mal vão para o mundo primitivo, recomeça tudo. Ora, nós aqui, eu acho que ainda dá para continuar. Tem uma obra que fala sobre a transição planetária. Ele diz que esse expurgo já começou nos umbrais inferiores, nas regiões bem inferiores, já começou. Aqueles grandes dragões já foram banidos. Tem cidades inteiras no plano espiritual vazias. Então, esse processo que nós estamos vendo agora é de, como dizer assim, estamos sendo avaliados. E o Pai, amorosamente, vai ver onde cada um de nós pode melhor continuar a sua evolução. Talvez nessas cidades, né? Nessas cidades. Então, deu para entender o que ele quis dizer do foco um hotel, um hotel Alô 5, falando sobre o nosso planeta e essa possibilidade de o Pai sempre nos amparar com sua bondade, com o seu amor, nos dando um lugar para a gente continuar o progresso. Gente, da aula 6 até a aula 12, muda o foco. Estudo da história do povo hebreu. Uma mini história, né, do povo hebreu. Quando eu falo hebreu, às vezes eu falo judeu, qual é a diferença? Nenhuma. Era o povo hebreu, depois passou a ser denominado de povo judeu. É o mesmo, né? É o mesmo povo, hebreu ou judeu. Gente, e aqui cabe uma pergunta. Por que a escola de aprendizagem do Evangelho propõe o estudo da história desse povo? Pararam para pensar nisso ou não? Nunca surgiu essa dúvida? Por quê? Um povo que viveu, começou a sua evolução há 5.000 anos atrás, um povo de uma cultura diferente, né? Que nós temos que ver com a história desse povo. Vou dar 2 razões por que Armon foi inspirado para estudar a história desse povo. Primeira razão, as próximas aulas vamos estudar o Redentor, história de Jesus. Eles criam um único Deus, né? Jesus era um judeu. Jesus era um judeu. E a sua didática para trazer o Evangelho foi em cima dos usos e costumes do povo daquela época. Olha o método construtivo, né? Método construtivo. Ele, em cima dos problemas, das dificuldades do povo, ele foi passando o ensinamento. Vou dar só um exemplo. Quando ele chega em Samaria, aquela passagem famosa, ele chega no poço de Jacó, tem uma mulher pegando água, ele pede para dar água. Ela fica assim assustada. Por quê? Um nazareno, um homem, nessa pública, de falar com uma mulher. Ele estava quebrando os preconceitos. Então, ele, assim, de uma forma muito sutil, ele trabalhava as dificuldades que o povo tinha. E dava os exemplos. Então, é importante conhecer a história desse povo, para você entender melhor quem foi esse homem e qual foi a sua mensagem. Vou dar mais uma razão para estudar a história desse povo. Foi o povo escolhido. Havia um programa divino em que o mestre se preparava para vir até nós e trazer o Evangelho, a boa nova.
E ele escolheu esse povo, não por ter grandes qualidades, mas dentre os que estavam aqui encarnados, era o mais espiritualizado, era o mais achegado assim, a Deus, à religião. Então é o que estavam mais preparados. Então Jesus escolhe esse povo. Quando eu falei que vieram de Capela, os exilados, vieram 4 levas. Os chineses, os indianos, os arianos e o povo de Israel, que era o tronco judaico-cristão. China e Índia foram povos assim mornos, mas os gregos, romanos, que são os arianos, e Israel, o que mais se destacaram, viviam mais se degladiando, e até hoje. Onde estão os arianos? Na época do mestre, eram os romanos, hoje são os americanos. Oh, adora a guerra, tem sempre um exército superpotente. E o povo Israel, eles acreditavam mais na força divina. Os arianos na força bélica, na força divina. Eu vejo que durante toda a trajetória eles nunca se preocuparam em montar um exército. Era só a fé, a fé. Continuando, vamos falar como começou, né, a história desse povo. Começou com Abraão. Abraão representava a origem do povo hebreu. Isso há 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, há 5.000 anos atrás. Naquela época, Abraão já era um espírito mais evoluído, pois é chefe da sua nação, já tinha noção da existência do Deus único e invisível. Mas o povo não, o povo era politeísta. Acreditava, tinha várias crendices. Abraão não. Então, como começou a viabilizar o programa do mestre? Jesus tinha um programa. Eu vou até a terra, pessoalmente. Ele mandou vários mensageiros, vários mestres. Mas ele fez a questão de vir pessoalmente e trazer o Evangelho. Não só falou, como exemplificou. E está aí por toda a eternidade, né, a mensagem redentora do Cristo. O mestre, há 3.000 anos, antes dele vir, tomou a primeira iniciativa. Ele manda 3 anjos, 3, vamos dizer assim, missionários, 3 emissários, 3 anjos, falar com Abraão. Na Bíblia, no Velho Testamento, tem lá a famosa aliança. A aliança é uma linguagem figurada que está ali. Os anjos falam para Abraão: sai da tua terra, vem para a terra que eu te mostrarei e farei pai de um grande povo. Abraão entendeu perfeitamente qual é a mensagem. Sai da tua terra, quer dizer, procura me ajudar, proporciona um distanciamento do passado cheio de vícios e crendices. Essa era a proposta. Como que Jesus ia falar de Deus, do Pai, para um povo que era politeísta? Tinha que ser um povo monoteísta. A noção mínima de que existe um Criador. Então, Jesus começa por aí. Então, ele pede para Abraão começar vamos dizer assim, essa tarefa de tirar as crendices do povo e levar a ideia do Deus único e invisível. É uma tarefa não muito fácil. Quem concluiu essa proposta foi Moisés. Consagrar a aliança, reconhecer Deus como Pai e o compromisso do distanciamento dos vícios, abrindo mão das crenças em diversos deuses. Aí diz ainda lá na aliança, né? Enquanto mantiver firme essa aliança, estará integrado na vontade do Pai e, portanto, amparado e feliz. Aí nós vamos perceber, sempre que o povo estava unido, harmonizado, né, com seu pensamento e coração voltado ao Criador, as coisas iam bem. Quando eles se distanciavam, abria a guarda. Isso é uma coisa natural, acontece conosco também. Se você não for vigilante, abre a guarda, você é influenciado pelas forças negativas. Aí voltava a ideia das crendices, né, dos altos deuses. Isso deixa eles vulneráveis. Portanto, se eles mantivessem a aliança, amparado e feliz.
No decorrer da sua história, nós vamos perceber os momentos que eles se distanciam. O que acontece? Invasões, eram subjugados, dominados, né, escravizados. Abraão, casado com Sara. Vou bem rápido aqui, porque esse aspecto aqui já foi bem colocado, eu tenho certeza. Abraão, casado com Sara. Sara, a princípio, parecia ser uma mulher estéril. Eles já estavam com idade, ela percebeu a tristeza de Abraão de não ter um filho homem para ser o sucessor, né? Para ser o patriarca. Então ela convenceu Abraão a ter um filho com Agar. Agar era uma empregada, uma escrava, né? Pô, tem um filho com ela e vai ser o sucessor. E nasceu Ismael. Quando vocês fazem a prece, né? A gente não sei, já começou a prece, a gente se dirige a Ismael, né? É esse Ismael aí. É o tutelar da nossa pátria hoje, esse anjo. Nasceu Ismael. Conta a história que Sara, já com uma certa idade, uns falam em 80, 70, mas ela já estava com uma certa idade, engravidou e deu à luz ao Isaac. Se ele fosse seguir a tradição, qual era o primogênito? Ismael. No entanto, ele deu como sucessor o trono para Isaac. Deu para Isaac. Na história mostra que Ismael não se rebelou, não se pronunciou. Veja que já era um espírito bem elevado, né? Não se prendeu por coisas materiais. Gente, Isaac casou-se com Rebeca. O primeiro filho, aliás, os dois primeiros nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Mas mesmo gêmeo, um nasce primeiro, né? Parto natural, nasce primeiro. Depois de uns 5, 10 anos, nasce o segundo, né? Bom, quem tivesse que passar o trono, para quem ele passaria? Para Esaú, que nasceu primeiro. Mas acontece que o Jacó era queridinho da mamãe. Ele então foi lá, falou com Esaú, deixa o teu irmão assumir, né? Você não vai precisar ficar preocupado em administrar esse povo, não tem problema. Olha, nós arrumamos um harém com 20 mulheres. Ah, é legal. Trocou, né? Trocou. E o Isaac, né? O pai, o marido, não sabia. Ela foi lá, fez uma falcatrua, colocou. O Esaú era bem peludo, o pai sabia. Então ele pôs uma pele de cabra, né? Isaac pôs a mão, abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Jacó ficou patriarca. Gente, cabe aqui uma reflexão. Nós abrimos mão de verdades eternas a troco de mentiras que nos dão prazer momentâneo. Isso faz parte da nossa renovação. Colocar numa ordem de valores os mais importantes, os valores morais, espirituais, depois os materiais. Não estamos fazendo apologia para se desprender, para se desfazer, mas colocar numa ordem de valores o mais importante, morais e espirituais. Ali nós tínhamos Esaú com seu compromisso, com a sua missão. Ele abriu mão a troco de besteiras. Lá a Bíblia usa uma expressão, por troco de um prato de ervilhas, quer dizer, por bagatelas. Então, vamos refletir o que Rebeca e Jacó fizeram. Tanto é que o Jacó não sentiu bem. Ficou na sua consciência, ele ficou se autocobrando. Pô, fiz uma coisa errada. Na Bíblia eles falam assim, ele sonhou que brigou lá com os anjos e tal, não conseguia subir. Essa briga não era com os anjos, era com o seu interior, com o ato errôneo que ele cometera. Aí ele passou a se chamar Israel. Israel quer dizer aquele que brigou, aquele que lutou com os anjos. Jacó, agora Israel, teve 12 filhos. Dos 12, tinha um que era o queridinho dele, José. Mas realmente José, ele era diferenciado. Ele tinha algo que os outros não tinham. Ele tinha uma mediunidade ostensiva extraordinária. Ele conseguia interpretar sonhos, fazer premonições. Mas não era o primeiro filho.
Então, mesma coisa que fez o pai, ele também não conseguiu passar o trono para o mais velho. O que ele fez? Dividiu o povo em 12 tribos. Por isso que a gente vai falar as 12 tribos de Israel. 12 tribos. E deu uma tribo para cada um. Uma tribo para cada um. José é aquele cara que sonhava e interpretava sonhos, né? Só que ele teve um sonho, ele acabou se dando mal, né? Ele sonhou que tinha 11 feixes de trigo num círculo, está ali o desenho, e um no meio viçoso, pé, e os demais se curvando. E ele contou o sonho para os irmãos. O que você acha? O que ele quis dizer para os irmãos? Olha, nós vamos unir aqui as 12 tribos e eu vou ser o rei, pô, né? Os irmãos não deixaram por menos, não aceitaram, né? Deram uma surra nele, passou uma caravana lá que ia para o Egito, eles venderam como escravo, e lá foi José para o Egito, vendido como escravo. Mas lá no Egito ele continua com a sua sensibilidade. Conta-se que o faraó teve um sonho. Ele via no sonho 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele chamou lá os sacerdotes, os adivinhos. O que você interpreta? Eles não sabiam interpretar. Aí teve lá alguém da corte, falou assim, olha, nós temos nós temos um judeu que ele é fera, ele interpreta sonho. Aí o faraó, chama ele aqui. Ele foi lá e falou para o faraó, você vai ter 7 anos de fartura, mas depois vai ter 7 anos com muita dificuldade, seca, escassez. Então o faraó acreditou e se preparou, aumentou o celeiro, mais trigo e tal, e realmente aconteceu. Depois de 7 anos veio a escassez. Quando aconteceu isso, o faraó falou, pô, esse cara, né, pode me ajudar e muito. Chamou ele e falou, você vai ser meu chanceler. José vai ser seu chanceler. Por conta daquela escassez, o povo hebreu estava passando dificuldade, sabia que os egípcios tinham lá estoque de trigo e tal, falou, vamos lá, ver se eles querem trocar nosso serviço por comida e tal. Quando chegou lá, eram os irmãos de José. A princípio, José não se sentiu muito bem, não. Veio aquela bronca, né? Falou, os irmãos dele, mas depois o sangue falou mais forte, né? Falou, meus familiares. Aí ele convenceu o faraó a apoiar sua família, seu povo, aproximaram o povo hebreu junto dos egípcios. Assim que o povo hebreu chegou lá. Agora tem um outro episódio bastante interessante. Um povo pacato, que não tinha exército, como eles foram parar e serem escravizados pelos egípcios? O que eles fizeram? Conta a história que houve uma revolta entre os egípcios, e nessa aí o faraó foi assassinado, e de quebra mataram também o José. O novo faraó que assumiu, quando viu aquele povo do lado ali, falou, espera um pouquinho, o povo já cresceu bastante, então bem numeroso, era um povo fechado, sabe? Muito eles e tal. Falou assim, esse povo é perigoso. Se eles se cismarem estão aqui dentro, se eles se cismarem de fazer uma revolta, eles podem nos dominar. Antes que nos dominem, vamos dominá-lo. E outra, muito agradável, dominá-lo e sendo escravo, mão de obra barata. Aí o povo hebreu passou a ser escravizado. Conta a história, ninguém sabe ao certo, mais de 200 anos escravizados pelos egípcios. Mas nasceu um hebreu, um grande missionário. Quem é esse hebreu aí, que nasceu? Grande missionário. Reconhece ou não? Moisés. Gente, Moisés, como ele foi parar e ser educado
do palácio. Como ele foi parar lá dentro? Ele era um hebreu. Como ele foi educado dentro do palácio? Chegou a ser um general, por sinal um excelente, um exímio general. Como ele foi parar lá dentro? Quando eu era jovem, já faz muitos anos, eu fiz a mocidade espírita. E eu tive a felicidade de, o meu dirigente, me dar um livro. O Conde Rochester escreveu a história de Moisés, o faraó Menerfá. Quem não leu, leia esse romance. Para quem está começando a entender a história do cristianismo, leia esse romance. Sabe o que diz o Conde Rochester? Ele foi procurar a mãe de Moisés e perguntar para ele, como é essa história? Que conta a história que o Benezinho veio lá num negócio de vime, lá, um cestinha, e a rainha achou ele na água. Não tem essa história aí? Quando o Rochester foi buscar a verdade. Aliás, o Espiritismo buscou a verdade. Gente, eu costumo falar que está escrito no livro do Conde Rochester, a história de Moisés. Não é para denegrir a imagem dele, mas falar a verdade. Lá ele conta assim, que Termutes, a irmã do faraó, tinha uma dama de companhia, uma mocinha, de uma idade, né, uma mocinha, hebreia, escrava. E um dia a escrava estava muito triste. E a Termutes falou, o que está acontecendo? Falou, é que eu estou apaixonada por um hebreu e eu não consigo me aproximar dele. Mas quem é? Ah, ele é escultor, faz, né, pega nas pedras, esculpe, faz umas coisas bacanas e tal. Ela falou, peraí que eu vou falar para o meu irmão, trazer esse escultor, eu falo que eu quero uma escultura aqui no palácio. Eu vou trazer ele e aproximo você. Ah, o escultor contente. E lá foram as ruas, aquela caravana, soldado, pegar lá o tal do escultor. Quando chegou lá, ele tinha um auxiliar, o Itamar. O hebreu fortão, cabelo carapicado, os dois olhos. Opa! Os dois olhos pareciam duas jabuticabas, mas era um cara fortão, bonitão. A Termutes já tremeu na base. Bom, levou o escultor no seu auxiliar. E para fazer uma escultura demora, né? Aí a mocinha começou a namorar com o escultor. E aí Termutes com o seu auxiliar. Como acontece com toda boa família, a Termutes ficou grávida. Aí não saía do quarto. Mandou chamar o sacerdote. Falou, você precisa de ajuda. Está acontecendo assim e tal. Aí ele falou assim, pode deixar que eu vou te ajudar. Como que eu vou falar para a corte que eu estou grávida de um hebreu? Né? Aí ela falou assim, pode deixar que eu vou falar com o faraó e nós resolvemos isso. Ele foi lá e falou, seu faraó, a Termutes está vitimada de um mal espiritual. Precisa fazer um trabalho para ela, tem que ser subir o rio Nilo numa ilha bem distante. E vai demorar uns 9 meses para fazer esse trabalho. E aí o sacerdote conseguiu tirar do palácio. Quando ela voltou com o filho no colo. Mas nesse inteirinho, o sacerdote lá no palácio, olhou na bola, porque ele também era um médium, olhou na bola de cristal, chamou o faraó, falou, vem cá, estou vendo aqui que nasceu um hebreu, vai acabar com o teu reinado. Ele falou, mas isso é fácil. Mandou cortar a cabeça toda quando é criança lá. Quando a Termutes veio, ela não podia chegar aquela criança no palácio. Ela foi procurar a cunhada, né, a irmã do namorado dela. Falou, você fica com a criança aqui e tal. Mas já estava aquele zum de mata a criança aqui, mata lá. Aí um dia a cunhada foi lá e falou, Termutes, eles estão apertando o cerco, eles vão encontrar seu filho, eu escondo tal, mas vai chegar, vão encontrar, vão matar. Pô, então faz o seguinte, amanhã à tarde você coloca num cestinho, eu costumo tomar banho lá para as 4 horas, no Rio Nilo, põe o cestinho lá, aí aquela encenação, olha, criancinha e tal. Aí ela pegou e trouxe para dentro do palácio. Seu filho, Moisés. É Moisés. Gente, esse homem era um espírito evoluído, um missionário, teve essa, vamos dizer assim, sorte, né?
Foi encaminhado pela espiritualidade para ter essa educação, tornou-se um general, excelente general, né? E dentro do palácio, ele venceu várias guerras, tinha uma habilidade, sabe? Começou a ver muito fuxico daqui, intriga, inveja. Ele começou a ficar aborrecido. Só para entender, a espiritualidade, então, ela vai preparando o caminho para poder libertar o povo hebreu. É o caminho. E o planejamento seria justamente Moisés. Não vou dizer que está assim, 100% planejado. Quando nós vamos reencarnar, é feito um mapa reencarnatório. Muita coisa está predestinada, mas pode mudar. Nós temos livre-arbítrio, pode mudar, né? Mas aconteceu de Moisés ter sido encaminhado e ser educado dentro do palácio. Ele já estava meio aborrecido com a situação e outra. Tomou conhecimento que o seu povo estava do lado, então ele preferiu sair do palácio e falou, eu vou lá amassar barro com o meu povo. Foi lá amassar barro. Esse foi o seu primeiro chamado. Amassando barro, junto com o seu povo, um dia um soldado se indispôs lá com um hebreu escravo e começou a surrar o hebreu. Moisés viu, habilidoso que ele era, interferiu para que o soldado não batesse no hebreu. O soldado veio para cima dele, ele com seu cajado lá, dominou o soldado, deu uma paulada nele lá que desmaiou. Quando o faraó soube, falou, pô, esse homem vai me dar trabalho. Ele está lá junto com o povo dele, ele vai querer ser o faraó aqui, né? Ele falou, vamos prender, vamos cortar a cabeça dele. Aquele monte se ouviu, correu, foi lá e falou, Moisés, dá no pé, eles vão te cortar a cabeça. Então ele sai, deixa lá, se distancia do povo egípcio, foi para o deserto, encontrou um senhor lá chamado Jetro, tinha uma filha, Séfora, e acabou casando, ficou um tempão lá no deserto. No deserto ele recebe o segundo chamado, aquela famosa passagem. Ele estava pastorando as cabritas, os carneiros, viu lá uma salsa pegando fogo. Mas era um fogo que não consumia, né? É um fogo, algo assim, meio espiritual, né? Ele viu aquilo lá e escutou uma voz. Moisés, liberta o teu povo do jugo dos egípcios. A tua missão é levar a crença no Deus único e invisível e deixar as regras, os princípios de justiça divina, que eram os 10 mandamentos. A tua missão é essa. Ele entendeu o que disse o plano espiritual e foi falar com o faraó para libertar o povo dele. Mais uma questão. Como Moisés consegue? Ele conseguiu libertar, né? Vocês sabem que conseguiu libertar. Como ele consegue, sem uso das armas, convencer o faraó a libertar seu povo? O que fala na Bíblia, no Velho Testamento? Aquelas 7 pragas, né? As 7 pragas. O Conde Rochette perguntou para Termutes, essa história das pragas, como é que era? Ela fala assim que o Moisés, muito habilidoso, foi falar com o faraó, falou, faraó, liberta meu povo. O faraó disse, mas não tem condições, pô, não são nossos escravos e tal. Aí ele começou a mostrar o que ele era capaz de fazer. Então, aquelas pragas, ele combinava com as meninas, que eram todas empregadas, escravas dos egípcios. Ó, você leva rã escondido. Quando der um apito lá, você solta a rã só na casa dos egípcios. Aí depois, solta os cafanhotos, solta as rãs. E o faraó não se curvava, não entendia a mensagem. No fim, a última praga, ele pega rato morto, põe na água, infecciona a água e manda as meninas dar para os primogênitos dos egípcios. Aí começou a encher de pipoca. Aí o faraó entendeu, falou, esse homem está dentro de casa, ele pode matar todos nós. Bom, vai embora com o teu povo, vai embora. Moisés então saiu, sem o uso da arma, convenceu, mostrou a força que ele tinha, ele era habilidoso. Saiu, atravessou o mar, que o mar abriu. Pegou uma região lá do Mar Morto, onde era mais estreito, esperou a maré baixar e atravessou. Quando o faraó percebeu que ele estava frito, né? Porque sem o povo
escravos, como que iam sobreviver? Aí ele ficou com aquela raiva, mandou o soldado de atrás, traz todo mundo, se não obedecer, mata. Quando chegaram os soldados egípcios lá, falou, ele passou por aqui, vamos passar também. Espera passar a maré. Abaixou a maré, eles entraram. Só que os hebreus não tinham bagagem. Passaram lá com um cabritinho, uma galinha. Quando os soldados egípcios chegaram, aqueles carros, aquelas bigas, aqueles carros de guerra, tá? Os cavalos, começou a encalhar, tá? Eles não conseguiram passar, veio a maré, morreu muita gente. Bom, então essa é a história de como ele conseguiu libertar o povo dele. Moisés entrega o poder a Josué, cumpriu a sua missão, passou os 10 mandamentos, né? E o Josué foi quem deu a sucessão. Tiveram 4 formas de governo. O governo aristocrático, isto é, na presença de Moisés e de José, eles exerceram o quê? Uma autoridade sobre a sua moral, sobre a sua capacidade de administrar. Foi uma verdadeira aristocracia. Quando morre José, eles se perderam, ficaram sem liderança. Virou uma anarquia. Quando vira anarquia, aí já começa, né, a abrir a guarda, eles vão perdendo assim, a liderança, os estrangeiros já queriam dominá-los, porque Canaã era uma região assim bem próspera, sabe? Então era muito cobiçada. Aí eles tentaram criar um grupo pegar os mais, vamos dizer assim, os anciões das tribos, vamos formar um grupo de juízes. Mas não deu certo, continuaram as guerras. Aí falei a ideia, nós estamos de um rei, vamos nomear um rei. E aí veio a primeira possibilidade que Samuel encontrou de indicar Saul, o primeiro dos reis. Foi uma época próspera, de engrandecimento de Israel. Davi e Salomão, grandes conquistas. No terreno político, eles fizeram grandes conquistas, dominou os inimigos, expandiu o território. No religioso, surge o templo judaico. Salomão construiu em 7 anos um templo maravilhoso. Não vou entrar em detalhes, porque tem uma aula no Redentor que fala só sobre o templo. Vocês vão ficar sabendo como era a dinâmica no templo. Salomão dinamizou as atividades comerciais, foi muito eficiente, mas teve o seu ponto fraco. Por invigilância, já com mais idade, muito vaidoso, ele acaba levando a cisão das tribos. O que ele fez de errado? Primeiro, tinha um harém com mais de 100 mulheres. Olha, para que tanta mulher? Tinha um harém. O pior é que tinha no meio delas não judias. O povo judeu era muito fechado. Imagina pôr uma estrangeira. E ele, pois, já foi deixando o povo assim aborrecido. Segunda grande falta que ele cometera, começou a cobrar impostos, pesados impostos, só que com exceção da tribo de Judá. Por que ele não cobrava imposto da tribo de Judá? Porque era a tribo dele, de onde ele saiu. Aí isso foi um pouco para eles se desunirem e provocar a cisão na Canaã. Canaã ficou dividida em 2. Aqui ficou Israel, capital Samaria, embaixo Judá, Jerusalém. Só curiosidade aqui é a famosa faixa de Gaza, né? Onde está o conflito lá. Continua, né? Continua os conflitos. E aí, o rei de Israel e o rei de Judá iniciaram uma série de hostilidades. Seus filhos continuaram se desentendendo. Lembra do programa divino? Sem aliança, prelúdio de um sofrimento e de dor. E aí foi a trajetória. Mas a luz divina nunca deixou de brilhar. A proposta não era o mestre vir trazer o evangelho, a proposta era essa. Como eles estavam desunidos, muita guerra, o Pai Maior, nosso mestre Jesus, mandou uma série de mensageiros, vários médiuns, são a época dos profetas. Israel, Elias e Eliseu. Judá, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Ezequiel, Mequias, Zacarias. Então eles vieram com a missão de
chamá-los mais uma vez para a busca do culto ao Deus superior, trabalhar a harmonia entre o povo. Essa foi a missão dos profetas. Quando sobe ao trono o rei Acabe, casado com Jezebel, ela adorava assim o tal de Baal. Tinha Baal do bem, Baal do mal. Mais uma vez, adorar deuses. E estava colocando essa ideia na cabeça do povo. E o Acabe concordou. Aí o Elias foi lá, chamou o Acabe e falou: olha, lembra da aliança? Se você se distancia, adorando deuses, nós vamos acabar sofrendo muito, né? Aí quando o Acabe foi falar com a mulher, falou: nós estamos aí, o Isaías falou isso e tal, precisamos reverter. Aí ela ficou furiosa, não aceitou. Mandou cortar a cabeça, corta a cabeça do Elias. Não, ele pegou, fugiu, né? Fugiu. Mas não deixou de voltar, esperou as poeiras baixar. Quando ele volta, o que ele fala? Ele propõe um desafio. Bom, se acredita no seu Baal, vamos fazer um desafio. Aquela história de colocar uma lenha, né? Você pede para o Baal colocar fogo aqui, mas só pela força dos deuses que ele tem, dos Baal. O sacerdote fica orando para... eu vou orar para não pegar fogo. Uma semana depois, em que inverte. Se vocês não puserem fogo, eu ponho. E assim foi. Os Baal lá não conseguiram, os sacerdotes não conseguiram fazer a lenha pegar fogo. E ele então, o Elias, levantou a mão para o alto, pediu uma ajuda, um raio incendiou a fogueira. Só que Elias cometeu um deslize aí. O que ele mandou fazer? Já que era para acabar com o Baal, ele mandou cortar a cabeça de todos os 400 sacerdotes. Vocês sabiam que Elias reencarnou como? João Batista. O que aconteceu com ele? Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Ele acabou também perdendo a cabeça. Pois não. Essa daí é uma das maiores passagens, né? Essa aí na Bíblia é a maior prova que existe a reencarnação. Quando Cristo fala, né, que João Batista era Elias. Fala. Em várias passagens, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um estudo extraordinário sobre a reencarnação, fundamentado na Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. E por fim ele coloca um trecho do Evangelho em que o mestre fala assim: desde o tempo de João Batista, o reino do céu é tomado pela violência. Ele se referia a esse episódio, que ele pediu para aquela prova, eles perderam, ele mandou cortar. Cara, que violência. Desde o tempo de João Batista. João Batista era primo dele, 6 vezes mais velho só. Então, desde o tempo, quando ele era Elias. Quer saber mesmo que eu diga? Ele é o Elias que há de vir. Jesus fala isso aí. É a reencarnação, tem razão. Bom, o reino de Israel e Judá sempre se digladiando. Israel cai num processo de anarquia e desapareceu para sempre. E Judá começa uma trajetória de sofrimento. Jerusalém, mais uma vez, agora dominado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, continua explorando e dominando os judeus, até que aparece o Ciro II o Grande, rei da Pérsia, muito generoso, permite que os judeus regressem à pátria. Mas logo ele foi também dominado. A Síria, dominando os judeus, inicia uma perseguição religiosa. A clã dos Macabeus se revolta e inicia uma guerra santa. Quem eram os Macabeus? Era um exército rebelde que controlava parte de Israel. Era um exército rebelde que acabou gerando essa guerra, né? Antípater, quando ele era um garoto de 12 anos, seus pais, vendo aquela guerra santa, para proteger seu filho, mandou ele sair para o exterior, e lá ele se formou, estudou. Mas quando ele se tornou adulto, ele voltou para a sua pátria. Chegou lá, ele viu esses macabeus dominando, eles eram rudes, estúpidos, né? E ele queria assumir o poder para voltar a Israel naquele perfil antigo, povo mais unido. Mas ele não tinha força, não tinha homens, não tinha soldados. Olha o que o Antípater fez. Pede ajuda ao general romano, Pompeu. O general romano falou: isso aqui é fácil. Com o soldado dele, dominaram
os macabeus e tomou o poder. Só que, para manter-se no poder, os romanos ficaram. Ele ficou só como figura, Antípase. Quem tomou o poder, na verdade, foram os romanos. Aí você vai entender como é que Roma entra e domina os judeus. Herodes já sucede como rei de Judá sob o domínio de Roma. Os judeus estavam sob o domínio de Roma. O Antípase foi pedir ajuda justamente para o romano. Olha o que aconteceu. Ficaram mais... Trocou de patrão. Mas numa condição... Entendeu? Antípase entendeu que era melhor o caminho. Gente, a Palestina agora, numa província romana, estavam prontas as condições para a vida do mestre. Todas as condições necessárias. Aí Jesus desce e reencarna entre nós, para trazer a mensagem redentora. O episódio da vida do Cristo, e esses 3 anos de pregação, vocês vão ver um estudo que Armon fez no livro Redentor. Como vai ser apresentado o Cristo? Eu me lembro quando eu era garoto, minha mãe sempre contava que morreu um parente nosso, e teve a missa de 7º dia, estava chovendo muito, e nós fomos na missa, e eu tinha uma capa e um capacete. Era moleque. Entrei na missa de capacete. Aí uma parente dela, uma prima, falou assim, o meu nome é Arnaldo, ele me chamou de Nardim, tira o capacete. Olha, Deus lá atrás. Olhei, aquela não é Deus, aquele pelado lá é Jesus. Quer dizer, então já me mostraram Jesus, né, na cruz. Armon vai fazer com que Jesus desça da cruz e mostre para vocês a real mensagem que ele trouxe. Gente, continuando a história do povo hebreu, depois que passou, o mestre trouxe a mensagem, foi crucificado, morto, os judeus continuaram com aquela bronca dos romanos, aquele ódio, continuava e crescia cada vez mais. No ano 68, depois do Cristo, os judeus se revoltaram. Gente, foi fácil, olha a ingenuidade do povo. Juntar lá um grupo de pessoas e tal, armados de faca e espada e porrete. Tinha lá um grupo pequeno de soldados romanos, só manter a ordem. Talvez umas 3, 4 centúrias. Cada centurião tinha 100 soldados. Então foi fácil eles dominarem. Mas quando eles foram dominar aqueles 100, 200 soldados, Nero ficou sabendo, veio lá e, com seu exército, né, poderoso, Roma, ninguém conseguia superá-los. Acaba arrasando a cidade, destrói o templo, dispersa toda a população judia. Adriano, esse outro imperador, muito generoso, manda reconstruir a cidade. Os judeus, vendo que a mente estava sendo profanada, mais uma vez se revoltam. O Adriano chegou lá, vamos reconstruir o templo e tal. Aí ele viu que o templo era muito grande, tinha várias salas. Deixa eu fazer uma sala aqui de jogos, outra de banho, outra de prostituição. Já pensou? Dentro do templo, os judeus não aceitaram, ficaram furiosos, né? Se revoltaram. Mais uma vez, não reconhecendo que Jesus era o Messias, porque a profecia dizia, vocês vão ter o Messias, o Salvador. Eles esperavam assim um Messias que seria um guerreiro, para expulsar os romanos. Essa é a salvação que eles queriam. Então eles foram buscar um tal de Bar-Kokhba, e falaram, esse aqui é o Messias verdadeiro. Pôs até uma capa vermelha, um cetro na mão dele. Motivou as pessoas para formar novamente um pequeno grupo ali e contra os romanos. Claro que mais uma vez tomaram os romanos de surpresa, uma minoria, eles venceram. Adriano, imperador romano, quando tomou conhecimento, declarou guerra contra os judeus. E aí foi para cima deles, decreta uma perseguição e os judeus foram caçados como os feras e presos e torturados. Subiu do mapa. Por fim, os romanos expulsam todos os judeus e por isso a revolta ficou chamada Guerra do Extermínio. Israel desaparece do mapa. E os judeus então se espalham para o mundo, para toda a Europa. Na Idade Média, foram perseguidos,
e obrigado a usar uma estrela, né, amarela, paninho costurado aqui, escrito judeu, tinha que se identificar como judeu. Isso foi interessante porque, já recentemente, Hitler também perseguiu os judeus. E usou o mesmo expediente, fez todo mundo andar com uma estrela no peito, judeu. Ele reabilitou esse fato aí. Gente, isso aqui é uma cena de um tribunal da Inquisição. Na Inquisição eles foram perseguidos, expulsos da Inglaterra, da França, da Espanha. A Espanha foi um duro golpe porque estava o reduto ali dos judeus, ser expulso. E o Papa Inocêncio III, para dar uma forcinha, proibiu que eles exercessem qualquer profissão honesta. Ele não podia trabalhar de artesão, alfaiate, nada. Só comerciar com dinheiro. Por isso que eles ficaram espertos, são habilidosos no comércio judeu. Desde aquela época foram obrigados a se desenvolver no comércio, né? Gente, por fim, eles se estabelecem na Europa e na América, 1655. Não se cruzaram com outras raças. Judeus têm esse perfil. Não se cruzam. Eu tenho uma prima que já desencarnou. Ela se apaixonou, ele também, era um filho de um descendente árabe, né? Mas na hora de casar, a família impediu, colocou uma série de obstáculos, acabou não casando. Minha prima ficou muito triste. Bom, mas eles não tiveram o costume deles, né? Muito religiosos e não se cruzaram. Os venceram todas as vicissitudes, superaram. Quando foi em 1948, depois que terminou a Segunda Grande Guerra, a ONU, os americanos, na frente de tudo, deram uma região e ali falou assim, olha, reconstrói aqui Israel, teu reinado, teu povo. Aí avisou para todo mundo, vamos voltar, estavam espalhados, né? Vem para cá. Reconstruir Israel. Reconstruir. A minha aula terminaria aqui, né? Eu te dou mais 2 minutos. Hã? Eu dou 2 minutos. Mais quanto? 2. Mais 2 minutos? 3. 3. 5, vai. 5. Gente, é rapidinho. O mais importante é nós sabermos quem foi esse homem e qual foi a sua mensagem. A história do povo judeu vai nos auxiliar a ter essa visão. E, com certeza, ao estudar Redentor, vocês vão ter, assim, vai ser apresentado um Cristo diferente para vocês. Eu não vou adiantar em nada. Uma reflexão. Os hebreus sofreram com a escravidão? Sofreram. Será que nós também não temos a nossa escravidão? Quem é que fica sem o celular hoje? Nós somos escravos. Tantas coisas materiais, né? Aliás, temos que aprender a se desprender dos bens materiais. Não é desfazer. Lembra que eu falei? Ordem de valores. Mais nobre, morais e espirituais. Depois os materiais. A matéria é meio de evolução, não é o fim. Os hebreus lutaram para se libertar. E nós? Estamos lutando por nossa libertação? Vocês estão de parabéns, pô. Entrar numa escola de aprendiz. Vai começar a luta pela sua libertação. Com certeza, tá, né? Com certeza. Gente, os hebreus tiveram uma missão. Qual foi? Trazer a proposta dos princípios da justiça divina. Mostrar que existe um Deus só, único e visível. E lá os 10 mandamentos. Está ali o princípio da justiça divina e a sementinha da verdadeira fé. Essa foi a missão dos judeus. E a nossa, qual é? Individual. Eu me lembro quando minha esposa fez o curso de passe, ela falou, eu não sinto nada. Mas quando ela começou a trabalhar, ela levantou a mão, esquentou aqui, ó. Quando ela fez o curso de médio, veio e falou, você é médio de cura. Ou já trabalha no P3A, né? Você percebeu? Encontrou a missão dela. Agora, e a nossa, cada um vai ter a sua, com certeza, você vai encontrar o que fazer na seara do Mestre. E a coletiva? Levar o Evangelho de Jesus. Levar o Evangelho.
Jesus, quando reúne pessoas como vocês, não é por ter grandes qualidades, mas por ter um grande potencial, e vocês vão desenvolver esse potencial para levar a mensagem do Mestre. Essa é a proposta da escola. Se tivesse que definir a história do povo hebreu com uma palavra, eu diria perseverança, sofrimento. Não foram perseverantes? Sofreram. Luta, crença, esperança. Tudo isso traça o perfil do povo hebreu, né? Vamos fazer um paralelo com a nossa Canaã interior. Será que, para nós conseguirmos a nossa renovação, vamos ter que ser perseverantes? Vamos ter tantos desafios. A aula 12. Vocês têm até a aula 118, 116, né? Tem que ser perseverante. Vão surgir obstáculos. Mas supere-os. Eles sofreram. Será que nós vamos sofrer também? Pera lá. Vamos fazer a escolha? Vamos sofrer? Não o sofrimento físico, mas a dificuldade que nós vamos ter, vai ser um sofrimento para nós, é você tomar conhecimento das suas imperfeições, do seu lado sombra, e ter que se libertar, pô. Você está numa área de comodismo, está acomodado. A escola veio para incomodar. A escola veio para incomodar. Luta, será que eles lutaram? Vamos ter que lutar? Mas que luta é esta? Com o nosso interior. Crença. Eles tinham a crença, nós temos que acreditar. Acreditar em nós. Acreditar na proposta, que seremos capazes, vamos conseguir. Esperança, eles foram esperançosos? Muito. Nós também temos que alimentar a esperança, que dias melhores virão. Hoje vamos estar melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Temos que ter isso no coração. Certo ou não? Gente, essa é a mensagem. Muito obrigado. Depois a gente pega, né? Esse lance de dirigente, né? Que está dando umas broncas, depois faz assim, ó, porque a pessoa